Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol, muito bom dia para todos. Bom, gente, chegando aqui para passar a agenda de hoje, não tem muitos jogos, né? Mas tem uma boa quantidade aqui. Vamos lá. Bom, esse jogo aqui, gente, eu vou deixar esse asterisco porque não creio que esse jogo vai acontecer hoje. Mas tá indicando aqui que vai, então a princípio eu vou colocar aqui, beleza? Na agenda. Tottenham e Chelsea. Campeonato inglês hoje 9 horas da manhã. Bom, como eu falei, não tenho certeza se esse jogo vai de fato acontecer hoje, beleza? Tô deixando esse asterisco 9 horas da manhã, portanto, o horário desse jogo. Vamos ter 2 horas da tarde. O Al Fateh encarando o Damak. Campeonato Saudita, 2 horas da tarde. Vamos ter às 4h30 da tarde aqui também. Mais 05 e Bayer Leverkusen, campeonato alemão, primeira divisão, 4h30 da tarde. Se falei 4h45, gente, me desculpem, tá? 4h30 da tarde, o horário desse jogo aqui pelo campeonato alemão. Continuando. Bom, gente, continuando por aqui, vamos ter 4h45 da tarde, Bolonha e Hellas Verona, campeonato italiano. 4h45 da tarde, 5 horas, um festival de jogo. Vamos ter Villarreal contra o time do Real Sociedad, 5 horas, campeonato espanhol. Alemanha e França, Espanha e Holanda, amistosos internacionais, futebol feminino, também 5 horas. River Plate e Maldonado, campeonato uruguaio, também 5 horas. Vamos ter aqui se temos mais alguma coisa de 5 horas. Bom, passo daqui a pouco. Bom, gente, passando mais 2 jogos de hoje. Lyon e Metz, campeonato francês, 5 horas da tarde. Mais 3 jogos, na verdade, né? Campeonato francês, 5 horas. Lyon e Metz, lembrando, né? Bom, Famalicão e Arouca, campeonato português, 5h15. Vamos ter às 10h20 da noite o Deportivo Pasto encarando o Deportivo Cali, campeonato colombiano, 10h20 da noite desta sexta-feira. Bom, gente, já indo para o núcleo de notícias, né? Mas ainda permanecendo em agenda, eu já vou passar aqui a última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, que vai ter... vai começar, no caso, né? E vai ter seu término também, porque todos os jogos no mesmo horário. Amanhã, às 4h30 da tarde, teremos todos os jogos, né? Repito, última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Bom, vamos lá. Náutico e Sport, Central de Caruaru e Santa Cruz, Flamengo de Arco Verde e Retrô, Porto e Petrolina e Afogados e Maguari. Essa é toda a última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. O que tá valendo aqui, gente? O Sport é o primeiro colocado, eu já trouxe isso em outros vídeos. Ninguém toma a posição do Sport nessa primeira fase. A briga é pela segunda posição. Náutico tem 17 pontos, Retrô tem 17 pontos. O Retrô tem um saldo de gols maior do que o Náutico. O Retrô tem um saldo de 9, enquanto o Náutico tem um saldo de 7. Só por isso, o Retrô está na frente do Náutico, está no momento na segunda posição. O Retrô vai encarar o Flamengo de Arco Verde, que é um clube que já está rebaixado para a segunda divisão do estadual de Pernambuco, né? Junto também ao Porto, né? O Porto também caiu. Porto e Flamengo de Arco Verde, sempre lembrando, foram os clubes que caíram para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Bom, o Retrô pega o Flamengo de Arco Verde, clube que já está rebaixado, e o Náutico pega o Sport, né? O Santa Cruz pode ainda ser segundo colocado. Em sendo segundo colocado,
Além do Santa Cruz garantir uma vaga direta na semifinal do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz também garante uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro nessa primeira fase, a Série D de 2025, beleza? Lembrando que o Santa Cruz não vai participar da Série D de 2024. Então, gente, para o Santa Cruz vale muito, certo? Os outros jogos meio que só cumpre tabela mesmo, a não ser Afogados e Maguari, aqui que vale muito também. Se o Afogados vencer o Maguari, o Afogados se classifica para a fase quartas de final do Campeonato Pernambucano, que eu também já trouxe aqui, que é o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto colocado dessa primeira fase do Campeonato Pernambucano, que fazem as quartas de final do Campeonato Pernambucano, beleza? Os dois primeiros, líder e vice-líder da primeira fase, já se classificam direto, devido às melhores campanhas, para a semifinal do Campeonato Pernambucano, beleza? Então é isso, galera, vamos que vamos. Bom, gente, passando agora notícias do mercado da bola, né? Vamos começar pelo Náutico aqui, que emprestou o jogador Thiago Massa, que é um atacante da base, pro América Mineiro, beleza? O Náutico vai receber um valor, lógico, e em caso de uma venda, o Náutico também vai receber um bom valor aí por essa ida do Thiago Massa lá pro América Mineiro, né? Bom, gente, vamos falar um pouco sobre o Sport aqui no próximo áudio. Bom, gente, como todo mundo sabe, aconteceu aquela situação, aquela barbárie, como eu já citei, lá com o ônibus do Fortaleza e tudo isso. Bom, já tem imagens que identificaram esses bandidos aí com blusa de torcida organizada do Sport. Tem imagem que já identificou isso. Muito provavelmente o Sport será punido, gente. O problema é o seguinte, vamos a alguns questionamentos. Onde aconteceu isso? É um comentário barra notícia, certo? Onde aconteceu isso? Na BR, via pública. E estão querendo culpar o Sport por isso. Sendo que o Sport hoje em dia, no passado já teve, mas hoje em dia não é mais ligado à torcida organizada. Não de maneira oficial, beleza? Eu só posso falar do que é oficial, do que tem prova. Eu não posso vir aqui e falar de forma até grosseira e banal, beleza? Então assim, gente, o que acontece? Vão punir o Sport por uma coisa que bandidos praticaram na BR, a 7 quilômetros da arena. Nem nos arredores da Arena Pernambuco isso aconteceu. Mas querem punir o Sport por isso. E Ronaldo Piacent, parece que é esse o nome do jurista. Ele é do tribunal aqui, gente, ou é do Ministério Público? Bom, ele é um jurista. Ele tá pedindo, enviou essa situação lá pro presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, o José Perdiz, para que fosse avaliado que o Sport ficasse sem torcida pela Copa do Nordeste inteira, sem torcida nenhuma, jogar de portões fechados, certo? Então, há muita revolta aqui, gente, em função disso, de muita gente, porque o torcedor de bem, vamos lembrar que foram 100 pessoas que praticaram isso, segundo notícias. Tinham 25 mil pessoas. Isso quer dizer que as 24.900 pessoas que lá estavam, que não fizeram nada, vão pagar por causa de 100. A gente sabe, isso aí acontece em empresa, acontece em muito canto, mas vale assim a reflexão, né? Isso tá correto? Isso é uma coisa... Pela lei, creio que deve estar correto, mas isso é uma coisa justa? Acho que vale a reflexão, né? Bom, gente, continuando por aqui, né? Ontem o Thiago Nunes, né, foi demitido do Botafogo, treinador, e o Botafogo já está à procura de um novo treinador, né? Galera, e outra situação também aqui, Vitor Sá, esse jogador partiu para o Krasnodar da Rússia, já foi oficializado inclusive pelo time russo, né? O jogador que estava no Botafogo. O Hulk
renovou contrato com o Atlético Mineiro até 2026, galera. Bom, gente, o Vasco se interessou pelo jogador Júnior Messias. Esse jogador brasileiro atualmente atua no Genoa da Itália, mas atuou por um bom tempo no Milan, certo? É um jogador que o Vasco tem interesse, galera. Mas esse jogador não deve vir, certo? Segundo informações. Dylan Ruiz, esse jogador é um meia australiano, ou australiano, como prefiram. E esse jogador agora é o novo reforço do Londrina, certo? Londrina do Paraná, né, que tá disputando o Campeonato Paranaense, né? Aí um time famosíssimo. Londrina contratou agora esse meia australiano, né, pro seu elenco. Continuando. Bom, gente, o jogador Alex Baena, do Villarreal da Espanha, tá interessando ao Manchester City. Mas para quem quiser tirar esse jogador do Villarreal, 60 milhões de euros é a pedida. Beleza? Joe Hart, esse é goleiro, né? Já passou pelo Manchester City. Rodou, gente, é um rodado da bola. Pela seleção da Inglaterra. Um goleiro histórico. Inclusive considerado assim na Inglaterra. Bom, ele falou que ao final dessa atual temporada europeia, ele vai se aposentar do futebol. Bom, gente, antes de continuar aqui notícias do Mercadão da Bola, trazendo uma curiosidade sobre o campeonato alemão que pode se confirmar hoje. Eu passei na agenda aí o jogo entre Bayer Leverkusen e mais 05 pelo campeonato alemão, que vai acontecer, como falei, no dia de hoje. O X da questão é o seguinte, gente. O Bayer Leverkusen, se você for juntar todas as competições, está a 33, ou melhor, a 32 jogos sem perder. Nessa atual temporada europeia, o Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, não perdeu nenhum jogo. Mas isso quer dizer o quê? Se o Bayer Leverkusen empatar hoje, o Bayer Leverkusen vai passar a ser, de maneira histórica, o clube que passou mais tempo sem perder nenhum jogo na história da Bundesliga. Na história do campeonato alemão, Bundesliga, que tem 60 anos, né? A Bundesliga no caso. Então, vai ultrapassar o Bayern de Munique, que detém esse recorde de 32 jogos sem perder. O Bayer Leverkusen já igualou. E empatando hoje contra o mais 05, chega a 33 jogos sem perder e se torna o único clube na história da Bundesliga a fazer ou a ter esse feito. É isso aí, galera. Bayer Leverkusen do Xabi Alonso fazendo história. Bom, galera, o Internacional de Porto Alegre fechou a contratação do centroavante Nathan Cruz. Esse jogador está chegando do Desportivo Brasil, repito. Esse jogador, o centroavante Nathan Cruz, está chegando do Desportivo Brasil, né? Para o Internacional de Porto Alegre. Contrato por 1 ano, lembrando. Thiago Maia, apesar do Internacional de Porto Alegre ter contratado o Fernando, volante que chega do Vila Nova, para o Internacional, eu até já trouxe isso em vídeos anteriores, mas o Internacional mantém o interesse e espera a resposta positiva do Flamengo para contratar o jogador Thiago Maia, certo? Luiz de la Fuente, esse é treinador da seleção espanhola de futebol masculino e a Federação Espanhola ativou a cláusula e ele teve seu contrato renovado até 2026, até o ano da Copa. Então a Espanha já tem seu treinador de maneira confirmada agora para a Copa do Mundo de 2026. Bom, gente, para fechar aqui o Mercadão da Bola, Andreas Cambiasso. Esse jogador é um jogador da Juventus, da Itália, né? Repito, é um jogador da Juventus da Itália, o Andreas Cambiasso. Segundo a Juventus, é uma parte integrante do elenco, mas o Real Madrid tem interesse em contratar o jogador, certo? E deve efetivar uma proposta por ele. Para fechar, gente, com a vitória de ontem
do Trem do Amapá sobre o Humaitá nos pênaltis, lá pela Copa Verde, esse time do Trem do Amapá vai encarar na segunda fase da competição, que detalhe, já é as oitavas de final, né? Essa segunda fase da Copa Verde. Vai encarar o Clube do Remo na segunda fase da competição, beleza? Então é isso, galera. Vamos que vamos.